Bom dia, Jane. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de falar de um assunto que mexe tanto, né, com a nossa população nesse período de imposto de renda, mas a gente vem aqui para tentar deixar mais leve e tentar ajudar os contribuintes com essa tarefa árdua, né, que é a declaração de imposto de renda. É verdade que tem muita gente com medo numa hora dessa, né? Tá com o coração de o quê, Jane, que você vai falar com isso logo na segunda-feira, mas é melhor ter o conhecimento e aí vai minimizar os problemas? É isso mesmo, Romeu? Não tenha dúvida, Jane. Hoje é um dia extremamente oportuno para a gente falar desse assunto, porque inicia hoje, 23 de março de 2026, o período de entrega do imposto de renda e vai até o dia 29 de maio de 2026. E o que eu costumo sempre dizer a todo mundo é que o seguinte: quanto mais a gente antecipa o problema ou então a solução, a gente consegue resolver com mais facilidade. Então, o que deve ser observado nesse momento? Ou capturado, trazendo aí, colocar numa pasta, juntar tudo? O que é necessário? O que acontece, Edjane? Para 2026, a Receita Federal ela está tomando uma postura muito mais informativa do que punitiva. Com as novas diretrizes, né, de arquitetura da Receita Federal, tudo é informatizado. Então, esse movimento que a gente tinha de guardar muito papel, isso meio que se extinguiu com toda a informatização. O que eu falo é que o máximo de informação financeira que a gente puder captar para confrontar com a da Receita Federal é o que vai nos ajudar. Banco, despesa médica, parte de investimento, parte de compra de imóveis, tudo isso é uma gama de documentação que a gente precisa ter para nos facilitar na hora do imposto de renda. Eu escutei de um amigo no último sábado pelo telefone dizendo assim: não, Edjane, eu cuido das minhas finanças porque o leão, ele corre mais atrás de quem recebe o imposto de renda do que quem paga na hora da restituição, né? De quem é restituído, na verdade. Isso é mito ou é verdade? Edjane, na verdade, isso é um grande mito. O que acontecia nos outros períodos? A Receita Federal tinha muita informação, mas ela não tinha uma coisa chamada coalizão de informação. A partir de 2026, a Receita Federal fez um movimento para que cada vez mais as informações dela sejam conferidas internamente. Então, pouco importa se você vai ter a pagar ou a receber, todas elas vão estar dentro de uma base da Receita Federal e elas vão ser analisadas. Para 2026, tem uma novidade bacana para os contribuintes, que é o famoso cashback automático. Você já ouviu falar? Não, isso é importante. Falou cashback, eu já fiquei aqui de orelha em pé, já tem que aumentar o volume para saber isso aí. Então, para 2026, a Receita Federal, de forma bem inédita, né, ela vai pagar para contribuintes que não declararam imposto de renda. Como é isso, Romeu? Imagine que você é um contribuinte que não, dentro das diretrizes, não era obrigado a declarar imposto de renda, porém no seu ano calendário você teve alguma retenção por algum motivo. Um salário que foi maior em algum mês ou outro, mas que no geral não lhe obrigou a declarar imposto de renda. Pois bem, essa pessoa, a Receita Federal, internamente vai fazer uma declaração para ela e vai pagar para ela automaticamente sem ela precisar apertar nenhum botão. Isso foi uma grande melhoria, né, do nosso sistema tributário brasileiro. Isso é muito bom. Agora, isso mostra que todo mundo está sendo percebido, que todos os movimentos. Não adianta mais você dizer assim: eu não fiz isso ou eu fiz aquilo. Não precisa dizer, está provado, tem como pesquisar. E a tecnologia ajuda muito nisso, né, Romeu? Então, assim, tudo que está sendo captado ao longo do ano meio que já está na nossa base de dados. É assim mesmo? É assim mesmo. Tem um instrumento da Receita Federal chamado declaração pré-preenchida. O que é isso, Romeu? A Receita Federal pega todas as bases que ela tem acesso e traz para o contribuinte todas as informações que ela já tem. Ou seja, rendimentos que a pessoa teve de trabalho, rendimentos que a pessoa teve de investimento, depósitos bancários, despesas médicas com a famosa Receita MED, que é uma declaração de despesas médicas, e uma que é bem inédita também, é a chamada Comprova Bet. O que é isso, Romeu? Até 2025 tinha-se essa história das apostas, né, em casa de aposta, e que não, enfim, a Receita Federal não pegava tanto.
Com essa Comprova Bet, a Receita Federal já sabe, linha por linha, tudo aquilo que você botou ali naquela sua bet esportiva que você recebeu, e ela vai te cobrar imposto sobre isso. Nossa, e ela vai te cobrar imposto. Então fica aí atento, porque tudo está sendo cobrado. Você não pode passar despercebido. Tem esse negócio de sonegar, não. Tá passando pelo seu CPF em algum lugar, ele está sendo registrado e não tem jeito. E eu acho isso bom, porque isso facilita as pessoas andarem na linha e todo mundo sai ganhando. Porque, na verdade, as coisas acabam saindo do bolso daqueles que estão corretos, né? É isso, Edjane. A Receita Federal traz um termo chamado equivalência tributária. Que é isso? No geral, ela tende a buscar igualitariamente todos os contribuintes, tanto aquele que tem mais rendimentos, quanto aqueles que têm menos. Até um tempo anterior, aquele que tem mais rendimentos, tinha alguma forma de sair da Receita Federal, enfim, tinha algum jeitinho, né, que o pessoal fala tanto do jeitinho brasileiro. Contudo, nesses próximos anos, exclusivamente em 2026, a Receita Federal está muito munida de informação e o contribuinte que não prestar atenção nisso vai ter problema. Romeu, fala pra mim assim agora, ó, imposto de renda pessoa física e MEI, microempresário, tem conexão aí, né? Tem conexão sim, Edjane. Contudo, são coisas separadas. O MEI, o microempresário, ele tem todas as suas movimentações durante o ano, onde ele vai recebendo, vai pagando e vai sobrar ali no final do ano o chamado lucro. Então, aquele lucro do MEI, imagine que você teve 50 mil reais de lucro no MEI, aquilo que deve ser levado para a declaração de imposto de renda pessoa física. Não toda a movimentação do MEI, porém só a parte do lucro que o MEI teve de fato. Olha só, gente, isso aí é... E tem também um cruzamento de informações, né? Porque antes a empresa, a pessoa, agora tem um cruzamento de informações, tem que declarar tudo, é tudo separado, porém tá junto, é isso? É isso. Cada um declara na sua esfera, né? Na sua base. A pessoa jurídica declara na pessoa jurídica, como o MEI, e a pessoa física declara só a parte da pessoa física daquilo que ele recebeu do lucro, né? Do MEI, de fato. Mas na hora de enxergar, a Receita consegue enxergar tudo direitinho, conectando tudo? Consegue, com toda certeza. Ela consegue fazer todos os cruzamentos de dados e caso algum número fique fora, ela vai te alertar. Isso é um ponto positivo da Receita Federal para esse ano. É que ela não vem punitiva inicialmente. Ela vem informativa. Ela vai te alertar dizendo o seguinte: contribuinte, essa informação que você trouxe não faz sentido baseado nas informações que temos. Revisa e caso tenha alguma coisa divergente, você vai ter que informar para a Receita Federal. Defenda-se. Defenda-se. Né? Defenda-se. Vamos falar de algo que não é oficial, mas que a gente vê acontecendo. Pessoas que conseguem recibos, né, de prestação de serviço para colocar lá no imposto de renda. Eu imagino, na minha ignorância aqui, que eu não sou contadora, né, sou jornalista, mas na minha ignorância eu imagino que isso precisa ser cuidado ao longo do ano inteiro. Agora não tem mais esse negócio de tá no mês do imposto de renda, vou pegar um recibo aqui, outro ali e vou juntar tudo para dizer que eu gastei. Tem que ter cuidado aí também, né? Edjane, isso é o principal gargalo nos impostos de renda. É a despesa médica. Muito contribuinte, de fato, faz isso. Busca um recibo ali e outro recibo acolá. Contudo, a Receita Federal tem uma declaração chamada DMED, que é todos os profissionais de saúde, eles vão lá dentro dessa plataforma e precisam informar, até 28 de fevereiro de cada ano, todos aqueles pacientes que ele atendeu, que ele recebeu. Então, aquilo de pegar um recibo de outro prestador que de fato não aconteceu, vai ficar cada vez mais difícil, porque a Receita Federal já tem essas informações. Se ele não preparou esse fake recibo ou esse recibo fake até o dia 28 e aplicou essa mentira lá, não vai poder passar esse recibo não depois. Vai e vai ter problema com a Receita Federal, porque da mesma forma que ela tende a trazer essa justiça tributária que eles estão falando, né? Eles também vão apertar nessa questão dos fraudadores. Olha só, hein? Vai ficar claro que o recibo não é o correto, né? Que o recibo é fake, vamos dizer assim. Romeu, nesse momento, quem está nos ouvindo aí, que pessoa física que está querendo fazer o seu imposto de renda, deve fazer o que agora para que as coisas fluam com tranquilidade, ainda que tenham cometido algum erro ali? Inicialmente, Edjane, ele precisa reparar se ele é obrigado ou não. Para 2026, os obrigados a declarar o imposto de renda são pessoas físicas que tiveram rendimentos tributáveis, seja salário, aluguel ou afins, acima de 35.584. Que recebeu, por exemplo, alguma indenização acima de 200 mil
quem tem imóveis ou patrimônio acima de R$800 mil e quem é da atividade rural ali, né? Quem teve um rendimento na atividade rural acima de R$177 mil. Então, o ponto de partida é entender, eu sou obrigado ou não. Partindo daí, ir na Receita Federal, baixar o aplicativo, que já está liberado desde a sexta-feira. Hoje é o prazo inicial, começa hoje oficialmente, mas já está liberado desde a sexta-feira. Fazer o download e fazer a forma da declaração pré-preenchida. Que ali ele vai ter todo um caminho. Eu costumo dizer que essa pré-preenchida é o Waze, é o nosso Waze do contribuinte. Ele tem ali o caminho a ser seguido e aí ele vai entendendo se aquele caminho ali está correto ou não. E aí, para até chegar no destino final. Um ponto importante a dizer é que o contribuinte ainda é o responsável pelas informações. Independente se a Receita Federal tem a informação ali ou não, quem é responsável por validar aquilo somos nós. Então, de repente, até a Receita Federal pode errar. Sei lá, de repente um prestador de serviço médico informou o seu CPF, mas você não teve aquela despesa de fato. Então você é responsável por chegar e dizer, Receita Federal, isso aqui não é meu, remove do meu imposto de renda, e assim você vai seguindo até o finalmente. Bom, então, pelo que eu estou entendendo, que essa pré-preenchida aí, a gente pode entrar lá e dizer assim, deixa eu ver o que a Receita Federal sabe sobre mim, o que ela está falando sobre mim, né? E aí eu vou dizer, peraí, você está falando certo aqui, mas ali não está certo e eu tenho como provar. Tem que ter como provar, né? E aí eu vou me defender, como eu falei inicialmente, né? É isso, Eligiane, é isso. A pré-preenchida, mais uma vez, é como se fosse um norte, né? Você tem esse norte aqui, não é um cheque em branco, não é aquilo que você vai rolar e chegar lá no final, li e aceito e concordo e apertar o concordar. Não é dessa forma, tá? É para, de fato, você se debruçar sobre aquela informação e entender se está correto ou não. Estando correto, muito bacana, você vai lá, vai ter muito menos trabalho, né, do que os outros anos, que era, eu sou do imposto de renda com papel. Então, de ter que papelzinho ali por papelzinho. A pasta agora é digital, mas antes não, antes era real, era papel até umas horas ali dentro de uma pasta, né? Exatamente, e a Receita Federal é muito mais punitiva do que hoje é muito mais informativa. Pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, Romeu, são 8h13, gente. Qual é a diferença? Muitos erros podem acontecer quando as pessoas estão tentando fazer a sua declaração sozinhos, sem um contador. Tem algumas situações que o contador é imprescindível. A gente sabe que com o técnico, que é aquele que estudou e que sabe o que está fazendo, é muito mais fácil, né? Mas tem gente que está tentando fazer sozinho, né? Concordo, Edigiane. O profissional contábil, né? Ele é um profissional habilitado para fazer esse tipo de serviço, e um ponto importante a ser verificado é principalmente o pessoal que tem investimento. O pessoal que tem investimento é 80% do que erra no imposto de renda. Isso é uma estatística da Receita Federal. Então, o contribuinte que tem investimento é o contribuinte que precisa, de fato, de um profissional que lhe ajude, ou de buscar mais informações, contudo, que ele esteja munido de mais informações, porque é o maior número de contribuintes que tem problema na Receita Federal. Olha só, gente, são 8h14. Bom mesmo é ter um técnico que entenda do assunto. Você fica tranquilo, é aquela coisa ali, quem entende desse assunto tá cuidando, eu vou cuidar do que eu entendo, e aí tá tudo bem, é dor de cabeça. Tem gente que tá querendo economizar algo desnecessário, e às vezes é uma dor de cabeça grande, vai até pagar o imposto de renda muito mais alto do que se você tivesse aí, na verdade, chamando um profissional capacitado. Romeu Carneiro, muito obrigada por essa vez. Agradeço, Edigiane, agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão importante. Estou sempre disponível quando precisar. Contatos? Contato. O Instagram, @Carneiro e Nascimento, lá no Instagram. E meu WhatsApp é o DDD 81 98137-7388. Qualquer dúvida, é só entrar em contato que a gente vai se ajudando da melhor forma. Maravilha, muito obrigada por hoje. Soraya, nossa queridona ali que já tá olhando pra cá, tá com sono, né? Beijo grande pra vocês, muito obrigada por essa vez. Gente, vou chamar aqui a